Quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram, para si, aquelas que lhes agradaram os olhos. Então, declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então, o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados. Para a sua largura, 120 côvados, 50 côvados. Para a sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte, mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem de debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo o que há sobre a face da terra deve perecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos, contigo. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Gênesis 6 começa mostrando que a humanidade cresceu em número, mas diminuiu em caráter. As pessoas passaram a viver guiadas pelo desejo, pelo poder e pela violência. O texto mostra que não era apenas um erro aqui ou ali. O coração humano havia se inclinado totalmente para o mal. Quando a Bíblia fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes, o foco não está apenas no mistério do texto, mas em algo muito claro. Quando o ser humano se afasta de Deus, ele passa a viver apenas pelo que agrada aos olhos. É o retrato de uma sociedade que troca princípios por impulsos, valores por desejos imediatos. Deus, então, declara que o ser humano não viveria para sempre, limitando seus dias. Isso não é castigo puro. É também
misericórdia. Deus está dizendo, em outras palavras, vocês precisam entender que o tempo é precioso. A vida não pode ser desperdiçada vivendo longe de mim. O problema não era o tempo de vida, mas como esse tempo estava sendo vivido. Um dos trechos mais fortes do capítulo é quando a Bíblia diz que Deus se entristeceu profundamente por ter criado o ser humano. Isso nos revela algo poderoso. Deus não é frio. Deus não é indiferente. Deus sente dor quando vê o ser humano se autodestruindo. O juízo que aparece aqui não nasce da raiva, mas de um coração ferido que vê a violência, a corrupção e o sofrimento dominarem tudo. Em meio a um mundo completamente corrompido, surge uma frase que muda tudo. Contudo, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Isso é fundamental. Deus não diz que Noé era perfeito, mas que ele era justo, íntegro e andava com Deus. Enquanto todos seguiam o fluxo do mal, Noé escolheu caminhar com Deus. Ele não mudou o mundo. Ele não convenceu a multidão, mas permaneceu fiel. E isso foi suficiente para Deus iniciar um novo começo. A arca não é apenas um instrumento de juízo, mas um sinal de salvação. Ela nos ensina 3 coisas claras. Primeiro, Deus sempre avisa antes de agir. Segundo, Deus sempre oferece uma saída. E terceiro, a obediência precede o livramento. Noé não discutiu com Deus, não pediu provas, não tentou adaptar a ordem. Ele obedeceu. E a Bíblia termina o capítulo dizendo algo simples e poderoso. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenara. Gênesis 6 não fala apenas do passado. Ele conversa diretamente com o nosso tempo. Vivemos em uma geração cheia de informação, mas vazia de sabedoria conectada, mas sem comunhão barulhenta, mas distante de Deus. E a pergunta que esse capítulo nos faz é direta. Com quem você está andando? O que está guiando suas decisões? Você está construindo uma arca ou apenas seguindo a multidão? Mesmo quando o mundo parece perdido, Deus ainda procura corações disponíveis. Mesmo em meio ao juízo, a graça sempre fala mais alto. E mesmo quando tudo parece caminhar para o fim, Deus está preparando um recomeço. Seja como Noé. Ande com Deus. Obedeça, mesmo quando ninguém entende. Porque quem anda com Deus sempre atravessa a tempestade.